Então, glória a Deus, né? Jesus ele continua sendo o mesmo, meu amado. A palavra do Senhor, ela nos diz que Jesus ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia, para saciar a nossa fome, a nossa sede. Tá? Se apegue com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus que deu a sua vida pela humanidade num sacrifício, aleluia, em preço de sangue, e que nós possamos reconhecer isso, aleluia, em nossas vidas, aleluia, glória a Deus, né? Ele é o Cordeiro de Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz que Abraão, né? Olha que homem de fé, tamanha foi a fé deste homem, um homem que temente com Deus, né? Saiu do meio de uma família que era idólatra, de uma família pagã, e Deus se revelou para Abraão, né? Levando Abraão para uma terra a qual nem Abraão sabia para onde iria. Mas a Bíblia diz que Abraão ele subiu ao monte Moriá para sacrificar o seu filho, tanto que ele amava, o seu filho Isaac. E lá Isaac ele ia ser sacrificado, mas como Deus é um Deus de provisão, um Deus de providência, ele supriu ali aquele ato de Abraão que ia, ou seja, né, levantar a mão contra seu menino, e Deus não permitiu, porque Isaac era o filho da promessa. Aleluia. Quantos filhos da promessa tem aí? Quanto homem de Deus escolhido por Deus? E ali então, o Senhor, aleluia, já sabia da capacidade humana, aí Deus entrou com providência, né, o cordeiro, né, ali o animal que simboliza o Cordeiro de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Cordeiro de Deus que é Jesus Cristo. Aleluia. E ele fez isso por toda a humanidade. Aleluia. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, ele vive eternamente. Aleluia. E ele vai voltar para buscar a tua igreja. E ele deixou o Espírito Santo de Deus. Né? E voltando para o livro do profeta Ezequiel, uma das passagens bíblicas do Antigo Testamento, é um livro a qual marca a minha vida, né? Todas as vezes que eu prego esta palavra, me faz lembrar daquele algo tão maravilhoso que aconteceu ali naquela madrugada, né? Uma pessoa que ainda não teve o contato com o Espírito Santo de Deus, ele tira toda a sujeira, e quando batiza com o Espírito Santo de Deus, meu querido e minha querida, todas aquelas vontades deste mundo, os prazeres, as bebidas, o Senhor ele liberta, ele te sela, e você não sente mais vontade por essas coisas, ou ou seja, tem nojo, né? Aleluia. Você não vai voltar nunca mais a comer a imundície do mundo, né? Glória a Deus. Aleluia. E quando ele te sela com o Espírito Santo de Deus, você é uma nova criatura, tá? Jesus te ama, meu amado, meu querido, né? Aí na região do Brasil. Aleluia. Não sei aonde vai chegar este vídeo, não sei onde vai chegar esta passagem bíblica, este testemunho a qual estou contando para você aqui nesta noite, né? Mas eu tenho uma certeza, né? Você que vai visualizar, que você possa tomar essa decisão, tá bom, meu querido? Leva a sua família, leva a sua esposa, faça uma visita, continue visitando, vai no domingo, amém? Fazer uma visita à casa do Senhor para ouvir uma palavra de fé, para ouvir o Senhor falar ao teu coração, tá? Mas creia, esse Deus é um Deus maravilhoso, o que o Senhor tem feito na minha vida. Eu já tenho 16 anos, é praticamente isso aí no Evangelho, de lá para cá, nessa caminhada, né? E eu até hoje estou aprendendo. Eu sou como uma criança, aleluia, como uma criança de colo, né? Nos caminhos do Senhor. Tá, meu querido e minha querida? Então, que você possa tomar essa decisão tão importante, meu amado. Reflita o que você está passando, o que você está vivendo. Será que vale a pena, meu querido? Né? Tem pessoas, eu me lembro que quando eu estava no mundo, nas festas, e quando terminava, sempre vinha ao meu coração que eu não ia mais fazer aquilo. E uma coisa, a pessoa que passa numa porta de bar, rapaz, bebi muito, nunca mais vou beber. A pessoa fala isso, não é verdade? É verdade, sim. Porque ali já é o sinal de Deus na sua vida, para que você venha se arrepender,
para que você venha entregar a sua vida ao Senhor. Quantas pessoas que passam a madrugada toda bebendo e chega no outro dia se arrepende, gastou o seu dinheiro com coisas que não vai trazer nada para a sua vida, né? E aí a pessoa passa a madrugada toda ali e aí chega no outro dia ela se arrepende, rapaz, não vou fazer mais isso. Então já é um arrependimento, né? Porque Deus ele quer, aleluia, ele veio para salvar a humanidade. O Senhor não voltou ainda. E tem muitas pessoas ainda que precisam entregar a sua vida ao Senhor. Eu creio, possa ser que o Senhor volte agora, aleluia, possa vir que o Senhor volte daqui a 10 anos, eu não sei, ninguém sabe. A Bíblia diz que só quem sabe é o Pai, nem o Filho sabe a hora que o Senhor virá para buscar a tua igreja, né? Então que você venha se ajeitar diante do teu Deus, que você venha entregar a sua vida a Jesus, meu amado, viu? Para de fazer isso. Pessoa que furtava, quando ela aceita Jesus, ela não furta mais. Pessoas que mentiam, ela não mente mais. Pessoas que fazia tantas borbazeiras por aí, ela não pode fazer mais, porque ela é uma nova criatura. A palavra do Senhor, aqueles que mentem, não herdarão o reino de Deus. Os mentirosos, os que se prostituem, não herdarão, tá bom? Viva uma vida em santidade, se afaste do pecado. O pecado, ele traz consequências, ele traz enfermidades, ele traz doenças. Então você precisa se afastar do pecado e se virar para Deus, né? O pecado, ele avalaça a sua vida. O pecado, ele, ou seja, ele acaba com a sua vida, tá bom, meu querido? Deixa refletir o Espírito Santo de Deus, deixa ele colocar uma nova veste em sua vida, uma nova semelhança. Nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. No princípio, Deus criou os céus e a terra, aleluia. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. E nós somos imagem e semelhança do Senhor. Amém, meu querido? Vá a uma igreja evangélica. Talvez estava esperando uma palavra avivada, uma palavra, ou seja, fervorosa, mas o Senhor tem seu jeito de usar os seus vasos. Ele usa quando Ele quer, aleluia, porque nós somos dependentes dEle. E outro fato que eu quero outra coisa que eu quero falar aqui nesta noite é lembrando da adoração da década de 90, que eu me lembro que coisa tão maravilhosa é a adoração. A Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Aleluia, não podemos perder essa essência. O que tem acontecido com os louvores? O que tem acontecido com a adoração na igreja? Eu me lembro que na igreja batista, quando eu ia, eu ficava ardentemente esperando o momento do louvor, do ministério de louvor para adorar o Senhor. E ali eu me quebrantava, eu chorava, eu sentia a presença, eu abria a minha boca para adorar a Deus, junto ali com os levitas, junto com toda a igreja. E hoje nós temos perdido, né? A adoração, ela atrai, aleluia, a presença de Deus, atrai o Senhor para nossas vidas. O rei Davi, ele só maldiava o Senhor, ele se expressava para o Senhor nos salmos. Nós vimos o salmo repassando as páginas e o rei Davi ali se expressando, né? Aleluia, conversando com Deus, que coisa maravilhosa. E não podemos perder essa essência na adoração. Adoração é algo tão maravilhoso, algo tão, aleluia, maravilhoso diante do nosso Senhor, diante do nosso Papai do céu. Que a gente não possamos perder essa essência de adorador, de atrair a presença de Deus. Amém, meu querido? Toda a honra e toda a glória para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, que você possa seguir este canal, tá bom? Desde já eu vou ficar muito grato aí, você seguir este canal, tá bom? Ou seja, eu me esqueci que ainda estava bloqueado para poder fazer a live, né? E aí aconteceu esse imprevisto. Mas como eu já tinha feito o cartaz, mas graças a Deus, né? Deus me deu essa sabedoria para não deixar os irmãos na mão aí, né? De maneira alguma, as coisas de Deus é coisa séria. Toda a honra, toda a glória para que o nome de Jesus venha a ser glorificado, venha a ser engrandecido, venha a ser exaltado aqui nesta noite. Aleluia, eu sinto a presença de papai aqui nesta noite, oh glória, aleluia. Então, né, vai ficar em cima do muro ou vai entregar sua vida ao Senhor, né? Jesus te concede a verdadeira felicidade, não se iluda com as coisas do mundo. O Senhor,
Ele não olha para a aparência, ele olha para dentro do nosso coração, tá bom? O Senhor olha para o nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Não se iluda com as amizades deste mundo, né? Não se iluda com as amizades, né? Com casamentos feitos aí neste mundo, né? Ou seja, com namoros, né? E no final tem a vir a decepção. Amém? Corra para os pés do Senhor, leve sua esposa, leve, aleluia, apresente diante de Deus seu casamento, glória a Deus, a sua família, para que Deus venha fazer a obra, para que Deus venha transformar, libertar. Amém? Jesus é bom a todo momento. Jesus é bom a todo momento sobre a nossa vida. Tá? Toda a honra e toda a glória para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E não precisou de muita coisa não para que o profeta de Deus, aleluia, que me deixou mais impressionado que aquele homem de Deus, ele falou: eu estou ouvindo aqui o Senhor falar em meus ouvidos e o que o Senhor vai fazer nesta madrugada. E foi algo tão maravilhoso, tão perfeito para a glória de Deus, e aconteceu. Aleluia! Aconteceu algo sobrenatural. E muitas outras experiências aconteceu aí na minha vida. Corre para os pés do Senhor, meu amado. Corre para os pés do Senhor, meu querido. Você que se apostatou, levitas, obreiros, pregadores, missionários, ainda há vida aí, ainda há esperança aí. O profeta, na sua visão, ele via aquela terra, ele via, aleluia, aquele vale sem vida, sem esperança, mas o Senhor coloca a vida, coloca a esperança, coloca novidade de vida para você, aleluia, coloca uma nova vestimenta para você, como fez o filho pródigo. Volta para a casa do Pai, volta para os caminhos do Senhor Jesus. Porque o nosso Deus, o nosso Jesus é um Deus de milagre, de cura, de libertação, de transformação. Amém? Ele continua fazendo milagre e transformação. Ou seja, quantos milagres o Senhor já fez em tua vida? Livramentos que você nem percebeu, da sua saúde. Ele conhece todo o nosso corpo, a nossa célula, o nosso sangue, aleluia, nossos órgãos, aleluia, tudo é por permissão do Senhor sobre a nossa vida. Então essa fé imensurável que você precisa ter, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível se aproximar de Deus, é possível você acreditar nesta palavra, então você precisa expor esta fé que está em você, você precisa crer neste evangelho do reino. A Bíblia diz, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, né? Então você precisa acreditar. Quantas pessoas têm blasfemado? A Bíblia diz: aquele que blasfemar o Espírito Santo de Deus não receberá perdão, né? Então não blasfeme do Espírito Santo de Deus. Creia no Evangelho, tá bom? Creia no Evangelho. Aleluia. Glória a Deus, né? E hoje, né, eu agradeço muito ao Senhor pela minha vida, por ter chegado a 40 e poucos anos, a glória a Deus, né? Eu sou muito grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele irá fazer na minha vida, na minha história e também na sua história. Só depende de você tomar essa decisão. Hoje mesmo, você confessar ao Senhor, ou no domingo, quando o pastor fazer o apelo, de você chegar à frente da igreja e confessar a Ele como único e suficiente Salvador. Corre para os pés do Senhor, meu amado. Corre para os pés do Senhor, minha amada. Jesus te ama, meu querido. Jesus te ama, minha querida. Vá a uma igreja evangélica próxima aí da sua localidade, do seu estado, da sua região, do seu município, do seu bairro, porque Jesus te ama. Amém? Jesus, Ele é maravilhoso. Então, deixa essa passagem bíblica no livro do profeta Ezequiel. O profeta maior,